Eu ouvi isso no dia 21 de julho, eu tive uma visão do Senhor de uma múmia feminina e a impressão que tive foi: isso vai ser algo relacionado à mumificação e outras práticas pagãs de sepultamento. Então por que o gnosticismo é importante aqui? Bem, as lendas dizem, todas essas culturas que tiveram os deuses descendo, que as escrituras falam sobre como realmente foi, anjos caídos. Esses chamados deuses prometeram conhecimento sobre o ocultismo, as ciências, as estrelas e os céus e todas essas coisas. Então eu quero falar brevemente sobre como o gnosticismo entrou na igreja. Oi pessoal, aqui é o Troy Black. Tenho uma palavra do Espírito Santo para compartilhar, relacionada a múmias e possivelmente aos nefilins. Você pode se perguntar, por que o Espírito Santo falaria sobre isso? Existem alguns motivos. Um deles é que existe um movimento na cultura atual e entre os pensadores do mundo moderno que tem a ver com o transhumanismo. E isso é um movimento que diz que é assim que nos elevamos. Tipo, precisamos ter um chip na cabeça, ou precisamos ser parte robô, precisamos estar conectados à IA algum dia. Todas essas coisas diferentes como se tivéssemos que nos tornar mais do que apenas humanos, certo? Você sabe o que estava acontecendo se você olhar para o livro de Gênesis e ver o que estava acontecendo no Antigo Testamento com os anjos e os nefilins? Havia a ideia de um híbrido. Algumas dessas ideias ainda são relevantes hoje por motivos um pouco diferentes, mas continuam importantes. Por isso acredito que Deus fala sobre isso. Mas também a ideia do gnosticismo tem crescido na igreja ultimamente. Então isso não é algo que está acontecendo só lá fora no mundo, é algo que também está afetando a igreja, e está afetando o corpo de Cristo, e o Espírito Santo está tratando disso. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu ouvi isso no dia 21 de julho, eu vi uma visão do Senhor de uma múmia feminina. Então essa múmia estava deitada de costas e estava enfeitada com ouro, joias e adornos, e eu ouvi isso do Senhor. Eu ouvi que está chegando um tempo muito em breve em que alguns dos rituais pagãos serão vistos acontecendo aqui no seu país. Falando sobre os Estados Unidos e ao redor do mundo, em público e celebrados da mesma forma que eram antigamente. Então, eu ouvi que vão honrar os chamados deuses antigos bem abertamente, porque a mente carnal não consegue diferenciar entre um espírito maligno, uma entidade demoníaca e um ser divino. Ouvi que é preciso o dom de discernimento de espíritos para isso, e dei isso ao meu povo conforme necessário. Então, o que o Senhor está dizendo? Bem, o mundo você sabe, os pensadores costumavam dizer, bem, a religião vai desaparecer, sabe? Tipo, no início dos anos 1900, eventualmente, a religião vai desaparecer. Estamos percebendo que somos mais espertos que isso. No mundo pós-moderno, a espiritualidade se tornou mais presente. E até mesmo esses mesmos pensadores finalmente voltaram a, admitir, alguns deles, que, bem, a espiritualidade é uma coisa, sabe? Tipo, então, para o que isso está apontando? Isso aponta para a necessidade no coração humano de uma conexão espiritual, e isso porque Deus nos criou como espírito, alma e corpo. E o que está acontecendo é que a cultura está aceitando coisas como bruxaria, sabe? A cultura está aceitando coisas como transhumanismo. A cultura está aceitando essas ideias que, em última análise, vêm de uma ideologia demoníaca. Mas é basicamente uma forma, a mesma coisa que a Torre de Babel, sabe? Tipo, vamos alcançar o céu sem Deus. É um jeito de se conectar com suas origens espirituais, por assim dizer, sem precisar passar por Deus. Porque eles estão desesperados por essa conexão. E o Senhor disse isso. Ele disse: há 3 coisas acontecendo aqui. Ele disse: quero que meu povo ore contra o surgimento dessas práticas. Então as pessoas vão começar a realizar esses rituais ou atos que foram considerados tabus culturais por muito tempo, mas que eram aceitos nas religiões pagãs antigas e no mundo antigo, certo? O Senhor diz: orem contra isso, pois ele quer acabar com algumas dessas coisas. Minha impressão foi que isso seria sobre mumificação e práticas pagãs de sepultamento, algo assim. Então ouvi isso. A segunda coisa que ele disse, em segundo lugar, eu vou te dizer o que fazer quando isso realmente acontecer, e eu vou usar isso como uma oportunidade para trazer pessoas para Jesus. Ouvi que o problema da possessão das trevas vai piorar. Usarei a luz como escape, trazendo esperança e liberdade pela verdade do Evangelho. Nosso trabalho é pregar o Evangelho às nações, certo? O Evangelho, ao entrar em uma sociedade, expulsa o mal, assim como uma pessoa pode ser invadida por um espírito maligno. E então Jesus apareceu nos Evangelhos e expulsou os demônios, e eles tremiam diante dele. E esse é o nosso trabalho hoje, trazer a luz e as trevas têm que fugir. O que ocorre com o indivíduo pode ocorrer também com uma nação.
Sabe, nós estamos em uma cultura, e quando o evangelho entra, ele expõe as trevas. A luz expõe isso quando o interruptor é ligado e o mal é cancelado. Mas as pessoas vão precisar de ajuda porque, até que isso aconteça, elas estão sendo atormentadas se estiverem possuídas ou se estiverem sendo oprimidas como se fossem atormentadas por isso. Porque nossas almas não foram feitas para estar em conexão com demônios, nós não fomos feitos para isso. Fomos feitos para andar com Deus no jardim. Deus preparou tudo para que Adão e Eva andassem com ele, certo? A cultura lida com temas sombrios e às vezes com possessão ou opressão demoníaca. Jesus é a resposta, nos chamou para oferecê-la e nos dará oportunidades para isso. Podemos falar a verdade com amor e dizer: Jesus pode te libertar hoje, te ajudar, ele é a resposta. Eu ouvi isso, o Senhor disse. Terceiro, há um aspecto disso que eles vão tentar juntar. Com o retorno daqueles que estão mortos há muito tempo, eles vão tentar ressuscitar novamente. A ideologia deles está aqui e vai continuar, mas já houve e haverá tentativas para, entre aspas, trazer de volta alguns dos chamados heróis do passado, os gigantes há muito mortos das escrituras. Há pessoas trabalhando nisso agora. Ouvi o Senhor dizer: eles não terão sucesso enquanto eu impedir esses esforços. O Senhor está falando dos nefilins aqui, certo? E eu falo sobre isso em grande detalhe no meu novo livro, Mistério da Nova Babilônia. E uma das coisas que eu abordo nesse livro é a ideologia dos nefilins, sabe? Ou a ideologia dos gigantes. Isso já faz parte da nossa cultura, e há pessoas tentando resgatar essas práticas e restabelecer conexões com entidades das trevas que existiam antes. Comentei sobre o que o CERN faz e como isso se relaciona com o surgimento da internet, da IA e do transhumanismo. Se quiserem aprender mais, leiam o livro Mistério da Nova Babilônia, onde explico tudo em detalhes. Mais tarde, em 8 de setembro, ouvi o Senhor dizer o seguinte. É uma resposta à palavra que ouvi em 21 de julho quando ele disse: continuarei a impedir os esforços deles, mas chegará um tempo em que não serão mais impedidos. E eu permitirei que a humanidade chegue o mais perto possível de desfazer a obra antes que o fim venha. E eu tive uma imagem do dilúvio quando ouvi isso, certo? Eu tive a imagem do dilúvio. Bem, era para ser a Torre de Babel, certo? Sabemos que o fim está próximo, correto? Como cristãos, esperamos o retorno de Cristo. Vai escurecer mais, surgirão mais sinais dos tempos e a cultura fará coisas ainda mais loucas, enquanto vemos o livro do Apocalipse se desenrolar. E as pessoas vão tentar escapar do julgamento, é isso que vai acontecer? Elas vão tentar escapar do julgamento. Bem, a Torre de Babel. Muitas pessoas acreditam, historiadores e teólogos, muitos deles acreditam que a Torre de Babel pode ter sido uma resposta ao dilúvio. Porque vemos os nefilins antes do dilúvio, e esse foi um dos motivos para o dilúvio, e então também vemos o retorno dos nefilins depois do dilúvio. E vemos alguns dos gigantes, até mesmo aqueles que Davi e seus valentes enfrentaram, sabe, nas escrituras, vemos alguns deles ainda na terra. E a pergunta que fica é, como eles voltaram, certo? Como eles retornaram? Mas também vemos uma conexão com os gigantes, especificamente com Nimrod, que foi um dos líderes desse projeto, a Torre de Babel. E Nimrod até tem conexões com a lenda de Gilgamesh. Um conto mitológico, sabe? Um personagem mitológico que potencialmente teve suas origens em pessoas reais que realmente viveram, e ele está conectado à Babilônia e tudo isso, e eu mostro isso no livro. Mas também, muitas pessoas acreditam que o próprio Nimrod poderia ter sido o Gilgamesh histórico real. E o que Nimrod estava tentando fazer? Bem, uma das teorias aceitas por muitos é que a Torre de Babel foi uma resposta ao dilúvio. Eles diziam: se Deus tentar inundar a terra de novo, estaremos prontos. Vamos construir uma torre tão alta que escaparemos do dilúvio. E a mesma coisa está acontecendo hoje com o transhumanismo, onde você tem bilionários que pensam: bem, se eu colocar chips suficientes no meu corpo e fizer upload da minha consciência, ou se eu colocar peças de reposição suficientes, posso viver para sempre. Eu posso escapar do julgamento, sabe? E o que Jesus diz, certo? Ele diz que aqueles que creem não são julgados. Então, se queremos escapar do julgamento, o que devemos fazer? Bem, temos que crer em Jesus. Essa é a única resposta. Essa é a esperança para o mundo, essa é a esperança para os crentes, e essa é a esperança para a nossa eternidade. Há tanta esperança que carregamos, mesmo em um mundo que está desesperado. E procurando por toda a esperança que conseguem encontrar, eles estão procurando esperança nos lugares errados. Mas nós temos a esperança, nós temos a luz do mundo, e é Jesus Cristo. E através da igreja, Deus está derrubando. Como a nova Babilônia está surgindo na cultura, sociedade atual e nas novas estruturas estabelecidas. Mas, no fim das contas, esse sistema vai ressurgir. No final, vamos ver os eventos do Apocalipse se desenrolarem e como podemos estar preparados para isso.
Bem, nós andamos como filhos da luz, andamos no amor de Cristo e permanecemos na verdade da palavra e nos enchemos do Espírito Santo. Levamos as boas novas às nações. Então, quero falar brevemente sobre como o gnosticismo entrou na igreja e depois vou terminar isso. Então, por que o gnosticismo é importante aqui? Bem, uma das coisas que as lendas dizem quando se trata de, quero dizer, você conhece todas essas culturas que foram infiltradas, que tiveram os deuses descendo, ou seja lá o que for. Mas as escrituras falam sobre como realmente foi. Anjos caídos, você sabe, se unindo com mulheres humanas e gerando essas criaturas nefilins. Uma das coisas nas lendas e nos mitos é que esses chamados deuses, esses falsos deuses que desceram, que eles prometeram conhecimento ao povo, prometeram conhecimento sobre coisas como o ocultismo, coisas como magia, coisas como ciências e as estrelas e os céus, e todas essas coisas, como construir coisas, como criar coisas assim. Eles diziam, vamos trocar conhecimento por essas coisas, certo? Há aí uma imagem do que ocorreu com a Torre de Babel. É como contornar o plano de Deus para a humanidade para tentar alcançar a bênção de Deus. É basicamente isso, contornar o plano de Deus para chegar à bênção, sabe? O mesmo aconteceu com os filhos de Israel ao entrarem na Terra Prometida. Se tivessem confiado em Deus, teriam enfrentado e vencido os gigantes imediatamente. Porque eles não acreditaram no que Deus disse, ficaram andando em círculos, eles pegaram o caminho mais longo justamente porque estavam com medo e não estavam dispostos a acreditar no que Deus disse, certo? Mas a mesma coisa está acontecendo na igreja, onde queremos mais do que Deus já nos deu, e Deus nos deu Jesus. A palavra diz que, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio de seu Filho. A liberdade vem ao crer no Evangelho. Quem o Filho liberta é verdadeiramente livre, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E assim, a liberdade em crer no Evangelho, ser cheio do Espírito e conhecer Jesus andando com Ele. E ainda assim, muitos de nós somos tentados a ir além disso e dizer, bem, mas também preciso fazer esse ritual aqui, jogar sal no chão ou derramar leite ali, tenho que fazer isso e aquilo. E tudo isso é gnosticismo, que basicamente é a ideia de descrever um conhecimento extra, ou conhecimento secreto, conhecimento oculto. Mas quando se trata da fé cristã, é tentar obter a bênção de Deus passando por cima de Jesus, em vez de ir até Jesus. E no fim das contas, isso é feitiçaria. É isso. Estamos tentando retomar o controle. Ouça, meu amigo. Nós temos o favor divino por causa do que Jesus fez por nós na cruz. Eu sou a justiça de Deus nele, e a graça é o favor imerecido de Deus. É uma bênção divina, baseado no desempenho de Jesus, não no meu. Se eu pensar, preciso fazer isso para obter o favor de Deus, vou além disso, sobre minhas finanças, ou sobre minha família, ou sobre meu futuro, ou sobre meu trabalho. É voltar além de Jesus e ir para algo que não é de Deus, mas sim gnosticismo. E essa foi a mesma tentação para as pessoas quando os anjos caídos vieram, certo? Bem, eu vou conseguir isso. Ou a Torre de Babel? Bem, nós vamos chegar lá sem Deus, sabe? Mas olha só, aqui está a verdade. Deus não está atrás dos nossos rituais, Ele quer o nosso coração. Ele nos faz a mesma pergunta que fez aos israelitas quando os espiões viram os gigantes na terra. Você está disposto a acreditar e confiar em mim? Estou dizendo a verdade para nós. A terra prometida hoje não é um lugar para onde vamos. É Jesus, é andar com Ele, é estar perto dele, e nós podemos estar perto dele, por causa do sangue dele que foi derramado. E isso é uma boa notícia. Por quê? Porque eu tenho toda a bênção espiritual em Cristo Jesus hoje. Isso significa que não há nada além dele que vai me dar a bênção espiritual, é ele. Se preciso de correção, preciso de direção. O Espírito Santo usará a palavra escrita para isso, com certeza. Mas ele também vai andar comigo, vai me convencer e vai me guiar. Isso está em 1 Timóteo 6,3. Diz assim, se alguém ensina uma doutrina diferente e não concorda com as sãs palavras, bem, como as pessoas estão fazendo isso hoje em dia? Bem, é assim que elas estão fazendo. Eles dizem, você precisa crer em Jesus, mas também fazer outra coisa, senão Deus ficará bravo, seja neste ou naquele aspecto da vida. E é tipo, espera aí, Jesus realmente pagou o preço por todos os meus pecados ou não? Ele realmente me deu todas? Eu realmente tenho toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo? Ou não? Eu realmente estou assentado com Jesus nas regiões celestiais ou não estou? Bem, a resposta é que você está, se você creu nele. Mas algumas pessoas estão tentando nos ensinar que existe algo além de Jesus, que Jesus não é suficiente. Meu amigo, ele é suficiente, o sangue de Jesus é suficiente. Isso nos leva à comunhão com o Pai. Em comunhão pela presença e voz do Espírito Santo, Deus pode nos guiar.
E se estivermos fazendo algo errado, ele pode nos corrigir. Se há algo que ele está nos pedindo para fazer, então isso vem dele. É um convite pessoal, sabe? E Deus pode pedir para você fazer algo, ele pode pedir para você fazer um ato profético, ele pode pedir para você sacrificar algo, ele pode pedir para você dar algo. Com certeza, mas tem que ser o Espírito Santo nos guiando, não uma fórmula que a gente descobriu. Colocaram um peso sobre nós para agradar a Deus, mas não é assim que o agradamos. O agradamos crendo no que Jesus fez, como está em 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina doutrina diferente e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina da piedade, é orgulhoso e nada entende. E então, o versículo 20 diz, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando, e ele está falando sobre o Evangelho, e está falando sobre os dons que o Senhor lhe deu. Ele diz, evitando conversas vãs, profanas e as contradições do que se chama falsamente de conhecimento, ou seja, o gnosticismo. Ele está falando sobre isso e diz, alguns, ao professarem, desviaram-se da fé. Ele afirma que usavam isso para afastar pessoas de Jesus. Veja, 2 Timóteo 3,5. Diz, afaste-se de pessoas assim, que estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo escreve a Timóteo sobre os últimos dias afirmando que isso vai ocorrer. As pessoas sempre aprendem sobre Deus, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Passaram de Jesus e foram para outra coisa. Talvez se eu for por aqui, não, precisamos voltar à cruz e dizer Jesus, ele que não conheceu pecado, se fez pecado por mim para que eu me tornasse justiça de Deus nele. Ele tomou o meu pecado e se tornou a lista dos meus pecados, e isso foi pregado na cruz, se tornou a maldição. Maldito todo aquele pendurado no madeiro? Agora estou livre e redimido da maldição da lei. Foi isso que Jesus fez por nós. Quando você começa a dizer, cara, eu sou agradável a Deus hoje por causa do sacrifício de Jesus, e quando começamos por aí, adivinha o que acontece? Nós percebemos isso. Hebreus 4,16 diz, aproxime-se com ousadia do trono da graça para receber misericórdia e ajuda quando precisar. Isso se aplica a nós. Podemos nos aproximar com ousadia, ser cheios do Espírito e guiados por Ele. Paulo diz em Gálatas 3, quero saber apenas uma coisa de vocês. Receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé na pregação do Evangelho? Você pode tentar seguir um caminho, vou marcar as caixas, fazer tudo e adicionar elementos culturais cristãos. Se eu fizer isso, aquilo e aquilo outro, ou ouvir o Evangelho e crer, receberei tudo o que ele tem para mim. Vou andar por fé, não por vista, cara. Ouço o Espírito Santo dizer, estou aqui e convido meus amigos para um relacionamento mais profundo comigo. E isso acontece pela fé, por acreditar no que estou dizendo na palavra e permanecer firme nisso, mesmo quando você não pode ver. Porque é isso que vai te conduzir adiante no meu plano para você. É o que ouço o Senhor dizendo. Isso não é uma caminhada de medo. Bem, o que foi que eu perdi? Qual é o conhecimento secreto que eu ainda não aprendi? Então, é por isso que estou falhando. Eu ouço o Senhor dizendo para você começar a se ver como um sucesso com base no que eu fiz por você na cruz. Comece por aí e você vai crescer, e meu Espírito estará com você. Meu Espírito está com você. Se você acreditou no meu Filho, ouço isso como Pai. Mas é o Espírito Santo quem diz isso quando escolhemos crer de coração no Evangelho. Isso nos transforma e nos torna úteis para o reino. Isso nos dá esperança porque temos aceitação na família de Deus, na casa de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo, segundo Romanos. Pegue um exemplar de Mistério da Nova Babilônia. Está disponível para pré-venda na Amazon, em Kindle ou impresso, e eu te vejo na próxima vez.